Vale Saúde está aqui com o Dr. Cândido Ademar Veneziano, médico, ginecologista e obstetra, membro da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e representante da Sociedade do Centro-Oeste Paulista. E vamos tratar de um assunto de extrema importância, que é a endometriose. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço, né, para falar sobre uma patologia bastante emblemática, né, e de certa forma incapacitante, que é a endometriose. A Sociedade Paulista de Ginecologia e Obstetrícia, a SOGESP, me incumbiu de fazer alguns eventos aqui na cidade nesse mês que representa a endometriose mundial. Então, o Março Amarelo é o mês da endometriose, por isso que nós vamos fazer, estamos tentando fazer uma conscientização das mulheres, principalmente as mulheres, né, mas e levar isso para todo mundo, porque essa doença impacta toda a família, de certa forma. Então, eu agradeço muito por você ter me recebido aqui. Doutor, fala pra gente o que é a endometriose. Bom, a endometriose é uma doença que é, de certa forma, desconhecida, né, por muita gente. Só conhecida mesmo para aquelas mulheres que apresentam os sintomas dela. Ela ela pega uma idade, é uma idade chamada idade reprodutiva, né, que pega desde a menarca, a primeira menstruação, até a última, que é a menopausa. Então, desde os 14 anos, mais ou menos, até a menopausa. A idade reprodutiva, ou seja, todo esse período. Ela tem maior incidência em torno dos 28, 30 anos, mas onde é que aparece isso? Porque o diagnóstico da endometriose, ela é extremamente difícil de fazer. Demora muito tempo até as mulheres se preocuparem e procurar um médico, procurar tratamento para isso. Geralmente é quando já está numa fase mais crítica. Por isso essa conscientização é importante, tá certo? E quais os sintomas da endometriose? Bom, a endometriose pode ser desde assintomática até incapacitante ao extremo, tá certo? Ou seja, ela pode pegar desde uma paciente que tem pouquíssimos sintomas, embora tenha endometriose no seu organismo, ela pode pegar até uma pessoa que desenvolve uma doença que ela é benigna, é uma doença benigna, né? Mas pode ser incapacitante ao ponto de não deixar a paciente trabalhar, ou estudar, ou viver de forma adequada. E ela tem dor? Quais são os sintomas são variados, né? Mas ela começa, por exemplo, com uma doença localizada no útero, né? Vamos falar um pouquinho da etiologia, do começo, como é que começa a endometriose. A endometriose não tem um diagnóstico definitivo, ou seja, não é uma etiologia, um começo, porque não se descobriu ainda como é que ela aparece. Mas ela pode ser desconhecida, ou a fase inicial, mas ela tem tratamento, ou seja, ela não é uma doença que não vai ser impossível de se tratar. Ela pode ser controlada. Ela não tem uma... É uma doença crônica. É uma doença, de certa forma, ela é um processo inflamatório, né? Começa com uma doença simples, ou seja, está relacionado basicamente com a menstruação, ou seja, ela começa com uma coliquinha. As mulheres que eventualmente têm uma cólica, a gente chama isso de dismenorreia primária, começa lá na primeira menstruação e ela vai aumentando progressivamente essa dor, e ela todos os meses ela vai aumentando um pouco mais. Então aquelas meninas que têm muita cólica, tá certo? Essas meninas que devem se preocupar mais com a endometriose. E ela pode ser incapacitante, ou seja, evitar que a pessoa vá para a escola, que as meninas vão para a escola. Então, essas meninas que têm uma cólica muito forte, essas aí que tem que se preocupar e que tem que procurar um ginecologista para ver se já não tem um início da endometriose diagnosticável, entendeu? E quais são, assim, os exames
que é feito para fazer o diagnóstico da endometriose? Exame clínico, ultrassom? Quais são os exames que são solicitados? Começa basicamente pelo exame clínico, né? Baseado nessa sintomatologia que eu te falei, ou seja, quando você tem começa com uma coliquinha, a primeira menstruação, a segunda, a terceira, a quarta, ou então mais tarde a pessoa não tinha cólicas, mas começou a ter cólicas durante a vida. Cólicas fortes, né? Cólicas pode começar leves, né? Às vezes é leve a coliquinha. E ela começa a ficar cada vez mais intensa. Começa no primeiro dia da menstruação, depois no segundo dia, no terceiro. Começa a vir antes da menstruação, uma semana antes, aí ela está já numa fase já avançada, entendeu? Então todas as mulheres que têm uma cólica dessa natureza deve procurar um auxílio médico, deve procurar um seu ginecologista para que possa fazer o diagnóstico precoce. Na verdade, fazer uma prevenção, né? É quase uma prevenção, né? No início, quando você começa no período reprodutivo, já é indicado que você procure um ginecologista, né? Para receber algumas orientações, inclusive essa orientação, né, doutora? Muitas mães se preocupam com as filhas e levam as filhas, quando começa a menstruar, leva no médico para fazer orientação, como é que deve ser a higiene, como é que deve se comportar durante o catamênio, né, que é a menstruação. E também falar um pouquinho, explicar um pouco como é que deve ser a prevenção, o início da atividade sexual, que hoje é cada vez mais cedo, infelizmente, né? Mas a gente tem que tentar fazer o possível para orientar essas meninas a terem uma vida sexual mais regrada de certa forma, né? Doutor, e o tratamento? Ele é clínico, ele é cirúrgico? Pois é, vamos falar um pouquinho do tratamento. Depende muito do que ela desenvolve, tá certo? A maioria das vezes, primeiro que o diagnóstico é clínico. Você perguntou, eu não respondi totalmente o diagnóstico, né, como é que é feito. Então, o primeiro diagnóstico é feito clinicamente, ou seja, a pessoa vai lá, conta uma história, você vai ter que descobrir. O segundo é o exame ginecológico. Você tem dados que você pode conseguir através do exame ginecológico também. Porque as formas da endometriose, ela pode ser desde formas mínimas, superficial, pontos apenas dentro do peritônio, né, que normalmente ela começa superficial, né? Depois ela pode se tornar uma endometriose mais profunda. Então tem 3 tipos de endometriose básicas, né? Uma delas é a superficial. A segunda é a cística, ela normalmente está relacionada com o ovário, entendeu? Então ela se implanta no ovário e aí começa a crescer. E o que é endometriose em si? Ou seja, são focos de endométrio da parte interna do útero que saem e são implantados fora do útero. É um tecido ectópico fora da cavidade uterina e se implanta dentro da cavidade abdominal. E ali uma célulazinha, toda vez que você menstrua, ela menstrua ali também. Como não tem como sair, ela vai crescendo e às vezes forma cistos enormes, tá certo? Dependendo da quantidade de tecido endometrial que se implantou em determinado local, ela pode crescer e formar cistos. Esses cistos acontecem atrás do útero, que normalmente acontece ali na região do fundo de saco posterior, né? Atrás do útero tem os ligamentos e ela se implanta ali. Isso leva à etiologia. Como é que começa isso, né? Tem várias etiologias disso, tá certo? Ela pode ser retrógrada. Muitas mulheres têm útero chamado útero virado, útero retrovertido, que acontece em 10, 15% das mulheres, mais ou menos. Então a menstruação, ela sai pela trompa e se implanta dentro da cavidade uterina, da cavidade abdominal, normalmente no ovário ou nesses ligamentos, e aí ela vai levar a endometriose superficial, que são pontinhos simples, é o primeiro termo. O segundo é o cístico, que geralmente está no ovário. Ela se implanta lá no ovário e forma pequenos, grandes cistos. E a terceira, que é a mais complexa, que essa é incapacitante realmente, é a endometriose profunda. A endometriose profunda, ela invade o intestino, ela invade a bexiga. E nesse caso, que é cirúrgico ou não? Esse daí é o mais grave, tá certo? Mas isso
não são todos os casos que desenvolvem esse quadro tão agudo, tão violento assim. Mas aquelas pacientes que têm essa sintomatologia, não está escrito na testa dela que ela vai ter a superficial, a cística ou a profunda. Tá certo? Por isso que precisa procurar um médico. Ou seja, é interessante que ela vá no médico ver essa parte, porque a endometriose profunda é extremamente incapacitante, ou seja, ela pode perfurar a alça intestinal e a sintomatologia está relacionada a sangue nas fezes na menstruação, sangue na urina na menstruação, se ela invadir a bexiga, porque ela começa superficial e vai aprofundando dentro da musculatura do intestino e até ultrapassar a mucosa intestinal. Aí ela começa a jogar sangue menstrual no intestino. A importância da conscientização. Essa daí é uma cirurgia, normalmente cirúrgico, né? E que você tem que tirar partes do intestino, partes da bexiga, partes do ureter. Então, é uma cirurgia mais difícil. Então, é preciso não deixar chegar nesse ponto. Por isso, nosso objetivo de tentar falar para todo mundo, para todas as mulheres, para todos aqueles que estiverem me ouvindo, que começou com alguma sintomatologia relacionada com isso. Procure seu médico, não deixe a coisa ficar pior e ficar mais intensa, entendeu? Voltando na endometriose profunda, essa endometriose profunda precisa de um diagnóstico mais importante, né? Tem vários tipos de... vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico. Clínico, você perguntou, o exame ginecológico e o exame de ultrassonografia transvaginal. Antigamente a gente achava que tinha que olhar lá dentro da cavidade através de uma laparotomia ou de uma laparoscopia. Hoje o diagnóstico padrão ouro é pelo ultrassom transvaginal e às vezes necessita de fazer um preparo intestinal para poder ver as camadas do intestino que estão acometidas. Então, às vezes ela é só superficial, às vezes ela é mais profunda, e se por acaso ela estiver transfixando praticamente a parede intestinal, você tem que, infelizmente, tirar um pedacinho disso. E é importante fazer isso numa fase inicial, né? Porque se deixar complicar, às vezes a cirurgia pode ser mais superficial e às vezes profunda. E a cirurgia, o tratamento, como é que é feito o tratamento? Basicamente, a mulher não pode menstruar, ou seja, quem tem endometriose, o que é a endometriose? Quando você menstrua naqueles pequenos focos ou nos cistos que você tem intraabdominais. E aí ela toma alguma coisa para não menstruar. Aí você tem vários modelos de tratamento, né? Desde os anticoncepcionais orais, tá certo? Os anéis vaginais, intramuscular, e tem o Dilmirena, que é um dos mais bem indicados nesse caso, que aí você não menstrua mesmo, tá certo? Ou menstrua pouquinho durante algumas horas, alguns dias, só no dia que era para menstruar mesmo. Mas esse caso é importante você vamos dizer, tratar por um tempo assim indefinidamente, ou seja, como a gente não tem um tratamento definitivo, você tem que impedir que essa paciente menstrue durante a vida que falta ali até chegar na menopausa. Vamos fazer um breve intervalo e vamos voltar com mais informações sobre a endometriose. Gostaria de agradecer também os nossos patrocinadores, que é a Água Mineral Cristal, Supermercados Pinheirão e Grupo EVM. Na charmosa Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, a água mineral cristal é extraída de uma das melhores fontes de água do Brasil. Com instalações modernas e através de análises periódicas, garantimos produtos de alta qualidade e compromisso com o meio ambiente. Em parceria com a Eu Reciclo, cuidamos da reciclagem de 100% de nossas embalagens. Água mineral cristal, a certeza de um produto puro, leve e natural.